Caros irmãos, caras irmãs em Cristo, é com grande alegria que partilho com vocês a palavra de Deus nesta quarta semana pascal. E nós estamos refletindo durante esse tempo, na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, que não é propriamente somente os apóstolos, mas é sobretudo o tema é o caminho do ressuscitado, que caminha com as suas testemunhas, formando comunidades e abrindo caminho para que outros discípulos possam fazer a experiência com ele. E hoje nós estamos num momento especial da nossa caminhada junto aos Atos dos Apóstolos, né? Se também você quiser, depois vá no capítulo 1, no versículo 8, lá está o versículo programático, né, dos Atos dos Apóstolos, e sereis minhas testemunhas, começando por toda a Judéia, né, pela Judéia, pela Samaria, né, depois por toda, enfim, por toda a Galileia e depois até os confins da terra. E é assim que Atos dos Apóstolos vai traçando até que a evangelização chegue até os confins da terra. Mas aqui nós temos uma questão muito importante. Nós estamos no capítulo 11, mas para tanto nós devemos contextualizar a questão que hoje temos presente. Nós temos dois personagens principais, Pedro e Paulo. Pedro, que é alguém muito importante, é o primeiro entre os 12, nós sabemos, e Cornélio, que é um centurião romano, alguém muito importante dentro da corte romana. Pedro, anteriormente ao capítulo 10, está na casa de uma moça que é muito querida pela comunidade. Ela tem uma doença muito grave, e Pedro a ressuscita, vamos dizer, ou a retoma da própria morte, assim como Jesus o fez durante muitas vezes e deu esse poder aos apóstolos, como ele havia predito. Portanto, a promessa se realiza. Durante este tempo, Cornélio tem uma visão de alguém que está ali perto. Cornélio é um homem temente a Deus e envia emissários até Jope. E convida então Pedro a vir até a sua casa. Pedro vai, e então, enquanto Pedro descansa, de repente uma visão celeste de realidades ou de répteis, ou então de animais, vamos dizer assim, que são proibidos de serem ingeridos, né, pelo mundo judaico, aparecem a Pedro, e essa voz celeste diz a Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro disse: jamais, Senhor, em mim nunca entrou nada de impuro. E a voz celeste disse: Pedro, não consideres impuro aquilo que Deus purificou. Aqui existem duas coisas importantes. Primeiro, a voz celeste que impulsiona também Pedro a ir à casa de um pagão. Não se podia ir à casa de um pagão. Mas a visão que Cornélio tem é algo significativo, é uma inspiração divina e, portanto, é chancelada por Deus de que Pedro vá até Cornélio. E, portanto, é um sinal daquilo que depois, no capítulo 15, vai ser muito melhor elaborado, mas aqui nós já temos
sementes importantes daquilo que depois vai ser muito mais desenvolvido, ou seja, não há mais distinção entre os gentios e os judeus. Todos são iguais. Não há mais diferença étnica. Não há mais diferença diante de Deus entre judeus e gentios. Ou hoje a gente poderia dizer, né? Não há mais diferença entre raças. Apesar de que isso ainda esteja muito presente, né? Infelizmente, ainda está muito presente, mesmo entre nós cristãos. Porém, depois, obviamente, vamos partir para o capítulo 11, onde nós temos presente aí o nosso texto para não nos delongarmos demasiadamente. Tendo Pedro realizado isto, ele é chamado a Jerusalém pelos outros apóstolos e também pela comunidade para dar a sua explicação. Então Pedro diz que, enfim, ele mesmo se sentiu inspirado a realizar toda esta realidade. Primeiro, a ir até a casa de Cornélio. Segundo, a realizar aquilo que realizou, né? A comer na casa de um pagão, ou a comer aquilo que era impuro. E, portanto, aqui em Pedro, de fato, é o primeiro a converter. Além disso, vejam, 3 realidades importantes. Pedro é o primeiro a converter alguém tipicamente pagão, um centurião romano. Esse centurião não era possivelmente um cristão, poderia ser um temente a Deus, um temente, ou seja, um judeu temente. Uma outra realidade, Pedro rompe a questão da raça, ou seja, de que o judaísmo seria a religião por excelência ou a raça por excelência. Há uma igualdade entre as próprias raças. E em terceiro, poderíamos dizer de que Pedro, de fato, torna aquilo que é fundamental na fé cristã, na vida cristã, que é a fé em Jesus Cristo. Não há nada na nossa realidade, né, que nos torna impuros. O que nos torna impuros é aquilo que nós, né, trazemos dentro do nosso coração, como Jesus próprio vai dizer no seu evangelho, não aquilo que entra pela nossa boca, mas aquilo que sai da nossa boca é o que nos torna propriamente impuros. E aqui Pedro já deixa uma deixa, né, daquilo que realmente ele vai proclamar depois no capítulo 15, ratificando a sua posição, tanto quanto à circuncisão, tanto quanto a esta realidade da igualdade entre gentios e judeus, tanto quanto a realidade da pureza e da impureza, de que todas as realidades são puras, ou seja, tudo aquilo que Deus criou é bom, né? Então esse código de pureza que nós temos no Antigo Testamento deve ser lido por uma outra ótica, uma ótica cristológica, uma ótica talvez possivelmente que caminha na perspectiva de uma promessa de realização no novo,
Agora também devemos nos perguntar, será que hoje nós ainda não temos diversas questões que nos fazem trazer esta realidade presente? Será que ainda não tornamos muita gente distante de nós pela sua aparência, pela sua forma de ser, ou então pela sua pobreza? E muitas vezes, será que não as tornamos de fato impuras, né? Talvez não pensemos nessa terminologia, mas será que no fundo não é isso que está dentro do nosso coração de cristãos? De que essas pessoas são impuras? Será que ainda não temos muito esta questão da raça, né? Ou da etnia, né? Da qual consideramos as pessoas negras ou indígenas ou outras raças menores do que os brancos? Vemos o quanto isto é continuamente debatido nos meios de comunicação social, nos fóruns internacionais, em toda a realidade que está em torno a nós. Talvez deveríamos pensar bastante para que o Evangelho possa, de fato, cair muito mais com uma semente muito mais enraizada dentro do nosso coração. Bem, um grande abraço a você, que Deus nos ilumine, que Ele nos dê olhos, ouvidos, bem atentos, tanto para enxergar as pessoas que mais precisam de nós, e ouvidos atentos para bem ouvir a sua palavra, e que nos tornemos verdadeiros discípulos do seu amor. Um grande abraço.